Hoje você vai conhecer a história completa do livro de Ezequiel, de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. No exílio, longe de casa, um homem vê os céus se abrirem. Ele não está em Jerusalém. Está às margens de um rio na Babilônia, em uma terra estrangeira. Quando de repente, a glória de Deus desce como fogo, ventos e rodas flamejantes. Este não é apenas mais um profeta, este é Ezequiel, chamado para anunciar o fim e revelar um novo começo. Enquanto o povo perde a esperança, Deus revela seu plano, um plano de juízo implacável, mas também de restauração inimaginável. Do vale de ossos secos a glória que retorna ao templo, Ezequiel não apenas viu, ele viveu o que muitos não ousaram sequer imaginar. Você está prestes a entrar em um dos livros mais misteriosos, profundos e poderosos da Bíblia. E se você acredita que esse não é só um livro, mas Deus querendo falar conosco através da sua palavra, comenta agora nos comentários. Antes de começarmos, quero ouvir a voz de Deus no livro de Ezequiel. E então, vamos para a palavra. Tudo começa com uma tempestade no céu. Era o 5º ano do exílio do rei Joaquim. Os judeus estavam longe de sua terra, vivendo como prisioneiros na poderosa e pagã Babilônia. Entre eles estava um homem chamado Ezequiel, da linhagem sacerdotal. Ele estava às margens do rio Quebar, um canal babilônico. Era mais um dia comum de exílio, até que o céu se abriu. Ezequiel viu algo que poucos olhos humanos ousaram contemplar: visões de Deus. Uma tempestade vinha do norte, como um turbilhão de nuvens e fogo girando sobre si mesmo. No centro do fogo havia algo como metal brilhante e incandescente. Então ele viu 4 seres viventes. Cada um deles tinha 4 rostos: de homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Eles se moviam com precisão perfeita, sem virar o corpo. Iam para onde o Espírito os guiava. Debaixo de suas asas havia mãos humanas, e seus corpos brilhavam como bronze polido. Ao seu redor, relâmpagos cortavam o ar. A presença deles era poderosa, assustadora, sagrada. Ao lado de cada criatura, Ezequiel viu uma roda brilhante, como cristal, que girava com outra roda dentro dela. Roda dentro de roda, capazes de se mover em qualquer direção. Essas rodas também estavam vivas. O espírito dos seres viventes estava nelas. Era como se tudo estivesse em perfeita união e harmonia com a vontade de Deus. Acima das criaturas havia algo como uma plataforma reluzente, feita de cristal, estendida como o firmamento. E acima disso, algo ainda mais glorioso. Ali estava um trono. E sobre o trono, uma figura com aparência de homem, envolta em fogo, resplendor e luz. Ezequiel descreve: era como a aparência da glória do Senhor. Ao ver aquilo, ele não ficou em pé, não discutiu, não perguntou, ele caiu com o rosto em terra. Ele estava no chão, o rosto em terra, prostrado diante da glória de Deus. A tempestade havia passado, mas a presença divina ainda o cercava. Então, uma voz falou com ele: Filho do homem, ponha-se em pé que eu falarei contigo. Era Deus chamando Ezequiel pelo título que ele repetirá dezenas de vezes ao longo do livro: Filho do homem, um lembrete constante de sua humanidade diante da majestade divina. Enquanto ouvia a ordem, o Espírito entrou nele e o colocou de pé. Ele não se levantou por si mesmo, foi levantado pelo poder de Deus. E então veio a missão.
Deus o envia como profeta aos filhos de Israel, mas não qualquer geração, a uma nação rebelde que se revoltou contra mim, filhos de rosto impudente e coração obstinado. Apesar de estarem no exílio por causa de sua desobediência, eles ainda não se quebrantaram. Ezequiel seria o mensageiro que enfrentaria esse povo duro e teimoso, mas com uma missão clara: falar as palavras de Deus, quer ouvissem, quer recusassem. E tu, filho do homem, não temas, nem as palavras deles, nem os rostos deles, ainda que estejas entre espinhos e escorpiões. Aqui, Deus usa imagens fortes para descrever o ambiente hostil que Ezequiel enfrentaria. Os espinhos e escorpiões não são literais, representam a oposição, rejeição e agressividade do povo. Mesmo assim, Deus reforça: fala as minhas palavras. Ezequiel não foi chamado para convencer ou agradar, mas para ser fiel ao que Deus lhe dissesse. No fim do capítulo, Deus estende a mão. Nela havia um rolo de livro, um pergaminho. Estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ou seja, a mensagem de Deus não seria leve. Era uma palavra de juízo, dor e advertência. Depois de receber o rolo com as palavras de Deus, Ezequiel ouviu a ordem: Filho do homem, coma este rolo e vá falar à casa de Israel. Ele pegou o rolo e o comeu, e surpreendentemente, em sua boca, ele era doce como mel. Embora o conteúdo fosse duro, lamentos, dores e juízos, vinha da boca de Deus, e por isso era bom, puro e necessário. A palavra precisava estar dentro do profeta antes de ser proclamada. Então, Deus disse: vá, não a um povo de língua estranha, nem a nações distantes. Vá a Israel. O chamado era para um povo conhecido, mas o desafio seria maior, pois esse era um povo de coração endurecido. Deus afirmou: eles não te ouvirão, porque não querem ouvir a mim. Ezequiel não foi enviado para ser aceito, mas para ser fiel. Para isso, Deus o fortaleceu. Farei tua testa como diamante, mais dura que pedra. O Senhor estava dizendo: você será firme. Vai resistir aos olhares, às palavras, às rejeições. O Espírito então o levantou e, enquanto Ezequiel era tomado por ele, ouviu-se um estrondo atrás de si, o som das asas dos seres viventes e das rodas se movendo, a manifestação da glória de Deus. O profeta seguiu, amargurado e pesado, mas levado pela mão forte do Senhor. Ele estava carregando não apenas uma mensagem, mas o peso da glória e da responsabilidade profética. Ezequiel então se assentou entre os exilados em Tel Abibê, perto do rio Quebar. Durante 7 dias ficou ali calado e atônito. Ele estava digerindo tudo: a visão, o chamado, a missão. Não havia como sair indiferente. Ao fim desses dias, Deus falou novamente: Filho do homem, te constituí como atalaia para a casa de Israel. O papel do atalaia era vital. Ele ficava sobre o muro da cidade, vigiando. Se visse o inimigo se aproximar e não avisasse, o sangue do povo seria cobrado dele. Mas se desse o aviso e o povo não ouvisse, ele estaria livre da culpa. Assim seria com Ezequiel. Sua responsabilidade era anunciar a palavra de Deus com fidelidade. A resposta do povo não estava em suas mãos, mas a obediência sim. O Senhor então disse que por um tempo Ezequiel ficaria mudo. Ele só falaria quando Deus mandasse, como um sinal para a nação. A boca do profeta agora estava a serviço exclusivo do céu. Ezequiel havia sido silenciado por Deus, e agora, com a palavra dentro dele e o chamado sobre seus ombros, ele começava a profetizar, não com discursos, mas com ações simbólicas. Deus faria do próprio corpo do profeta uma mensagem viva. A primeira instrução foi inusitada. Ezequiel deveria pegar um tijolo, colocá-lo diante de si e desenhar nele a cidade de Jerusalém. Depois disso, deveria simular um cerco, construir rampas, montar acampamentos e cercos ao redor. Tudo isso, em miniatura,
Seria uma representação do cerco que viria contra Jerusalém pelos babilônios. Mas não parava aí. Deus manda que ele deite sobre o seu lado esquerdo por 390 dias. Um dia para cada ano da iniquidade de Israel. E depois disso, que se vire para o lado direito e fique deitado por mais 40 dias, um dia para cada ano da culpa de Judá. Enquanto estivesse deitado, ele deveria estar simbolicamente carregando o peso do pecado do povo. Durante esse tempo, ele não deveria se mexer à vontade. Deus o amarraria com cordas invisíveis, impedindo que se levantasse ou mudasse de lado até completar os dias determinados. Era um retrato duro, mas claro. A nação estava presa por suas próprias transgressões e o julgamento seria prolongado. Para alimentar-se durante esse período, Ezequiel receberia uma dieta extremamente limitada. Pão, feito de vários grãos misturados, medido com precisão, e água racionada. Isso simbolizava a fome e escassez que o povo enfrentaria durante o cerco, não só pela destruição física, mas também pelo abandono espiritual. E então Deus faz uma exigência ainda mais desconcertante. O pão deveria ser assado sobre fezes humanas, como sinal de impureza. Era um retrato da contaminação do povo, que havia profanado até as coisas santas. Ezequiel, como sacerdote, suplica: "Nunca me contaminei." E Deus, em misericórdia, permite que ele use esterco de boi no lugar. O profeta se torna uma encenação viva. Sem palavras, mas com gestos, sua vida vira um teatro profético de dor, escassez e julgamento. O povo que passava via o homem deitado dia após dia, amarrado, frágil, comendo pão seco, e sabia, isso era um aviso. Jerusalém seria sitiada. O juízo era inevitável. Depois de encenar o cerco a Jerusalém e carregar o pecado do povo deitado no chão, agora Deus lhe dá mais uma instrução simbólica, desta vez com o próprio corpo como mensagem. Deus ordena: tome uma espada afiada e use como navalha para rapar a cabeça e a barba. E para um sacerdote como Ezequiel, isso era humilhante e radical. O cabelo e a barba eram símbolos de honra e identidade. Cortá-los era sinal de luto, vergonha e julgamento. Depois disso, ele deveria pesar os cabelos e dividi-los em 3 partes. Cada parte representava o destino do povo de Jerusalém. 1/3 seria queimado dentro da cidade desenhada no tijolo, simbolizando os que morreriam pela fome e pela peste durante o cerco. Outro 1/3 seria golpeado com a espada ao redor da cidade, sinal dos que seriam mortos pelas tropas inimigas. E o último 1/3 seria espalhado ao vento, representando os que seriam dispersos em exílio pelas nações. Mas mesmo estes, Deus ameaçava alcançar com a espada. Uma pequena parte dos fios deveria ser guardada no manto, como um sinal de que um remanescente sobreviveria. Ainda assim, mesmo esse pequeno grupo teria parte de seus fios lançados ao fogo, mostrando que o juízo seria profundo até mesmo entre os que escapassem. Deus então explica a razão de tudo isso. Jerusalém, colocada no centro das nações, deveria ser exemplo para o mundo, mas em vez disso, foi mais rebelde que os povos ao redor. Eles rejeitaram os mandamentos de Deus, quebraram a aliança, profanaram o sagrado. Por isso, Deus declara: farei contigo o que nunca fiz, nem farei jamais. Pais comeriam os próprios filhos, e filhos comeriam os pais. Uma descrição chocante da total ruína moral e física durante o cerco. A cidade seria arrasada, os altares destruídos e os sobreviventes espalhados como pó ao vento. Depois de denunciar Jerusalém com atos simbólicos e palavras duras, Ezequiel agora se volta para os montes de Israel. Mas não é apenas uma figura poética. Os montes eram os lugares onde o povo construiu seus altares idólatras, as chamadas alturas, onde queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a deuses falsos. Então, Deus manda Ezequiel profetizar contra as montanhas. Ele diz:
Ó montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. E começa a anunciar o juízo. Os altares seriam destruídos, os ídolos quebrados, os corpos dos adoradores lançados diante de suas próprias imagens de escultura. Os ossos seriam espalhados junto aos ídolos, uma cena de vergonha e profanação total. As cidades ficariam desertas, os santuários seriam devastados e a terra se tornaria ruína. E por quê? Porque eles se desviaram de Deus e se entregaram à idolatria, corrompendo-se em lugares onde deveriam adorá-lo. Mas mesmo em meio a essa sentença pesada, há uma nota de esperança. Deus promete preservar um remanescente, um grupo pequeno que escaparia da destruição. Esses, quando espalhados entre as nações, se lembrariam do Senhor, reconheceriam seu pecado e se envergonhariam do mal que praticaram. Deus diz que esses sobreviventes gemeriam por terem partido o coração dele com suas traições, mostrando que o arrependimento verdadeiro viria, mesmo que tardio. O juízo despertaria consciência. E mais uma vez, Deus repete uma frase que ecoará por todo o livro: e saberão que eu sou o Senhor. O juízo não é sem propósito, é para abrir os olhos, para que em meio às ruínas o povo volte a reconhecer o Deus que haviam esquecido. A voz do Senhor volta a ecoar, agora sem enigmas nem gestos simbólicos, apenas com uma palavra que se repete como um martelo batendo sempre no mesmo lugar: o fim. Deus diz a Ezequiel: assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: chegou o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Já não é um aviso distante, nem uma possibilidade. O tempo se esgotou. Agora, o juízo é iminente. O relógio da paciência divina zerou. O Senhor declara que a hora do castigo chegou. Não haveria mais compaixão nem espera. O juízo seria proporcional aos caminhos do povo. Eu te julgarei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Eles colheriam exatamente o que plantaram. A repetição da frase "o fim vem" aparece várias vezes. É como se Deus estivesse acordando um povo adormecido, endurecido, indiferente. Os sons do comércio cessariam. O dinheiro perderia valor. A prata e o ouro não salvariam ninguém. Os ídolos que eles mesmos criaram se tornariam motivo de vergonha e pavor. Deus diz que lhes entregaria a cidade, o orgulho de sua força, nas mãos dos estrangeiros. O templo, que eles haviam contaminado com idolatria, deixaria de ser um lugar de proteção. A glória de Deus já havia se retirado e agora não haveria mais esconderijo. No meio da confusão, o povo buscaria paz, mas não a encontraria. Viriam desgraças sobre desgraças, rumores sobre rumores. Procurariam uma palavra de Deus, mas o profeta estaria em silêncio. Os sacerdotes não teriam mais visão e os anciãos perderiam o conselho. A ordem se desfaria e cada um cairia em desespero. Deus declara com firmeza: segundo o seu caminho o julgarei, e com os seus próprios juízos o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Era o 6º mês do exílio, quando Ezequiel estava sentado em sua casa, entre os anciãos de Judá. De repente, a mão do Senhor caiu sobre ele novamente. Ele teve outra visão, e foi levado em espírito, de onde estava na Babilônia até Jerusalém, bem diante do templo de Deus. Mas o que ele viu ali foi chocante. A visão começou com a aparição de algo semelhante a um homem, com aparência de fogo da cintura para baixo e brilho como metal reluzente para cima. Essa figura poderosa estendeu a mão e agarrou Ezequiel por um feixe de cabelos, e o Espírito o levou entre céu e terra até a porta do átrio interior do templo. Ali, onde deveria haver reverência, ele viu idolatria. Diante da entrada do templo, na parede, havia uma imagem chamada de ídolo do ciúme, uma abominação que provocava o zelo santo de Deus. O próprio Senhor disse: Filho do homem,
Vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que eu me afaste do meu santuário? Mas Deus o convida a ir mais fundo. Verás abominações ainda maiores. Ezequiel é conduzido a um buraco na parede do templo. Deus manda que ele escave, e ele encontra uma porta. Ao entrar, vê pinturas de répteis, animais e deuses detestáveis, gravadas nas paredes, com 70 anciãos de Israel em adoração secreta. Cada um com incensário na mão, como se estivessem servindo a Deus. Mas o Deus a quem serviam era uma ilusão. Eles diziam: "O Senhor nos abandonou, não está vendo." Mesmo dentro da casa de Deus, haviam perdido o temor de Deus. Ezequiel é levado ainda mais adiante. No átrio da casa do Senhor, mulheres choravam por Tamuz, um deus babilônico da fertilidade. Era mais um sinal da mistura religiosa, da contaminação dos corações. E ainda não era tudo. Finalmente, ele vê 25 homens entre o pórtico e o altar, de costas para o templo, virados para o oriente, adorando o sol. O gesto é simbólico e ofensivo. Costas para Deus, rosto para os ídolos. Diante disso, Deus diz: "Acaso é pouco isso para a casa de Judá? Ainda enchem a terra de violência e me provocam repetidamente." O juízo não seria mais adiado. A longanimidade divina havia alcançado seu limite. A visão terrível da idolatria dentro do templo ainda estava diante de Ezequiel quando ele ouve uma nova ordem divina. A sentença seria executada. A voz de Deus clamou com autoridade: "Chegai-vos, vós que haveis de castigar a cidade, cada um com sua arma destruidora na mão." 6 homens apareceram, cada um com sua arma de destruição. Com eles vinha um 7º homem, vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Ele não estava ali para ferir, mas para marcar. O juízo que viria seria criterioso. Deus não destruiria sem antes separar aqueles que ainda temiam seu nome. O Senhor ordena ao homem vestido de linho: "Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela." Esses poucos, aqueles que ainda sentiam dor espiritual diante do pecado da nação, seriam preservados. O selo na testa simboliza proteção divina, um reconhecimento visível de quem pertence ao Senhor. Aos outros 6, Deus ordena: "Passai após ele pela cidade e feri. Não poupe o olho, nem tenhais piedade. Matai velhos, moços, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a qualquer que tiver o sinal, não vos chegueis." E o detalhe mais marcante: o juízo começa pelo próprio templo. Deus diz: "Começai pelo meu santuário." Os primeiros a cair foram os anciãos que estavam diante do altar, aqueles mesmos que Ezequiel havia visto em adoração idólatra. A casa do Senhor, antes local de vida e luz, se encheu de corpos e sangue. Ezequiel, profundamente abalado, clama: "Ah, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém?" Mas Deus responde com firmeza: o pecado da casa de Israel e de Judá era grande demais. A terra estava cheia de sangue e a cidade repleta de perversidade. Eles diziam que o Senhor havia abandonado a terra e que não via mais nada. Por isso, o castigo era justo. Agora Ezequiel testemunha algo ainda mais impactante. A glória de Deus começa a deixar o templo. A visão continua. O homem vestido de linho, o mesmo que havia marcado os que seriam poupados, recebe agora outra ordem: vai por entre as rodas, por debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas e espalha-as sobre a cidade. Essas brasas simbolizam o juízo de Deus sobre Jerusalém, e o homem obedece. Ezequiel então vê novamente os querubins, os mesmos seres viventes que havia contemplado na visão do capítulo 1. Eles estavam à direita do templo,
e uma nuvem enchia o átrio interno. Era a manifestação visível da glória de Deus. Essa nuvem era como fumaça que cobria tudo, enquanto a glória do Senhor se erguia de sobre os querubins e ia para a entrada do templo. Nesse momento, os querubins se movimentam, acompanhados pelas rodas brilhantes que se movem com eles, cheias de olhos, um símbolo de visão total, de vigilância perfeita. E ao lado deles, uma voz comanda os julgamentos. Ezequiel descreve novamente esses seres. Cada um tinha 4 rostos, de querubim, de homem, de leão e de águia. Suas asas se tocavam, suas mãos humanas estavam sob as asas, e todo o conjunto se movia como uma unidade perfeita, conduzida pelo Espírito. Eram os mesmos que ele viu junto ao rio Quebar, no início de sua missão. Mas o que importa aqui não é apenas a aparência deles, é o movimento da glória de Deus. A glória que antes habitava no Santo dos Santos se desloca para a entrada do templo. Deus está saindo. A presença que fazia daquele lugar um santuário está prestes a partir. E quando a glória se ergue, os querubins também se levantam e seguem. Tudo se move em reverente obediência. Enquanto a glória de Deus ainda se movia para fora do templo, Ezequiel é levado à entrada leste, onde vê 25 líderes do povo. Deus revela que eles estavam enganando a cidade com falsas promessas de segurança, dizendo: Jerusalém é como uma panela e nós somos a carne protegida. Mas o Senhor responde: não haverá proteção, haverá juízo. Ezequiel profetiza, e diante de seus olhos, Pelatias, um dos líderes, cai morto. O profeta se assusta e clama: Senhor, vais destruir todo o remanescente? Mas Deus responde com esperança: mesmo espalhado entre as nações, um remanescente será preservado. Deus promete trazer o povo de volta e transformar seus corações. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. No fim, Ezequiel vê a glória de Deus deixando Jerusalém por completo. A presença que dava vida ao templo agora parte, e a cidade fica vazia de Deus. Deus dá a Ezequiel uma nova ordem: encenar o exílio diante do povo. Ele deveria preparar uma bagagem, como quem vai fugir de casa, sair de dia aos olhos de todos, e à noite cavar um buraco na parede e sair por ele, cobrindo o rosto, como quem foge em segredo. Essa ação era um sinal profético vivo. Assim como Ezequiel fazia, o próprio rei de Judá, Zedequias, fugiria de Jerusalém, mas seria capturado, levado à Babilônia e não veria a terra, o que se cumpriria literalmente, pois teria os olhos furados. Depois, Deus manda que o profeta coma pão com tremor e beba água com medo, simbolizando a ansiedade e o terror que o povo sentiria durante o cerco e o exílio. O povo zombava, dizendo: as visões dele são para tempos distantes. Mas Deus responde com firmeza: as minhas palavras não tardarão mais. O julgamento já estava batendo à porta. Agora Deus manda Ezequiel levantar a voz contra os falsos profetas de Israel. Homens que diziam falar em nome do Senhor, mas só inventavam mentiras vindas do próprio coração. Esses profetas anunciavam paz, quando Deus não havia falado. Era como se cobrissem uma parede fraca com um reboco barato, tentando esconder rachaduras, mas sem resolver nada. Deus declara: haverá uma tempestade, e essa parede cairá. Quando caísse, todos veriam a falsidade de suas palavras. Mas a repreensão não era só contra os homens. Deus também denuncia as falsas profetisas, mulheres que usavam encantamentos, laços mágicos e práticas ocultas para enganar o povo. Elas iludiam e destruíam vidas inocentes por lucro, profanando o nome de Deus. O Senhor promete que Ele mesmo agirá contra esses enganadores, tirará seu nome do meio do povo, e eles não entrarão na terra prometida, nem estarão no livro dos verdadeiros filhos de Israel.
E Deus conclui com um propósito claro: e saberão que eu sou o Senhor. Depois de denunciar os falsos profetas que falavam mentiras em nome de Deus, Ezequiel recebe a visita de alguns anciãos de Israel. Eles se assentam diante dele, como quem quer ouvir a palavra do Senhor. Mas Deus enxerga além da aparência. Ele revela a Ezequiel que esses homens carregam ídolos dentro do coração, mesmo que por fora pareçam religiosos. Então vem a palavra clara e cortante: devo eu responder a eles quando se aproximam de mim com o coração dividido? Deus não aceita devoção fingida. Ele mesmo diz que responderá a esses homens segundo a idolatria do seu coração, para que fiquem expostos e confrontados. É uma chamada ao arrependimento profundo. Não basta abandonar os ídolos de madeira e pedra. É preciso removê-los do coração. O Senhor amplia a mensagem. Se alguém de Israel ou até um estrangeiro que vive entre eles vier buscar ao profeta enquanto mantém ídolos no coração, Deus mesmo se colocará contra essa pessoa como sinal de justiça. E se algum profeta for enganado e falar falsamente, o Senhor também o tratará com severidade. Ele responsabiliza tanto quem busca com o coração dividido quanto quem profetiza falsamente. Mas mais uma vez, Deus revela que seu juízo tem um propósito, para que não mais se desviem de mim. O castigo tem por objetivo restaurar, e não apenas destruir. Por fim, o Senhor descreve 4 juízos que poderia enviar sobre uma terra pecadora: fome, feras, espada e peste. E afirma que mesmo que Noé, Daniel e Jó, homens justos, estivessem nela, só salvariam a si mesmos pela justiça pessoal. Nem filhos, nem filhas seriam poupados. Uma afirmação dura que revela o quanto a corrupção do povo havia ultrapassado os limites. Mas ainda assim, Deus promete que um pequeno remanescente sobreviverá. E quando Ezequiel os vir, entenderá que todo juízo foi justo. Eles trarão consigo a lembrança viva das abominações do povo. E isso confirmará que Deus não age sem motivo. A palavra do Senhor volta a Ezequiel com uma comparação simples, mas contundente. Deus pergunta: que valor tem o ramo da videira se não produz fruto? Ao contrário das árvores do campo, cujo tronco pode ao menos servir para fazer ferramentas ou móveis, o galho da videira, quando seco, não serve nem para pregar um gancho na parede. E se for lançado no fogo, que valor resta? Nenhum. Assim é Jerusalém diante de Deus, uma cidade que foi chamada para frutificar, para dar testemunho ao mundo, mas que se tornou estéril e inútil. E como o galho seco, seria lançada no fogo. Deus declara que entregará os moradores da cidade ao fogo do juízo. Eles seriam consumidos, e quando isso acontecesse, saberiam que o Senhor havia falado. Não por impulso, mas porque rejeitaram a aliança, foram infiéis e se tornaram inúteis aos propósitos do reino. Depois de comparar Jerusalém a uma videira seca, Deus agora revela sua dor com uma metáfora ainda mais profunda. A cidade é retratada como uma mulher que foi amada, cuidada, mas que o traiu. Deus lembra que Jerusalém nasceu rejeitada, como um bebê lançado no campo, ainda sujo, sem ninguém para cuidar. Mas ele passou por ela e disse: vive, e cuidou dela. Vestiu, alimentou, enfeitou e a fez crescer. Quando se tornou mulher, Deus a tomou como esposa e fez com ela uma aliança. Jerusalém foi embelezada com ouro, joias, linho fino. Tornou-se famosa entre as nações, mas esqueceu de quem a amou. Usou os próprios presentes que Deus lhe deu para adorar ídolos, seduzir outros povos e oferecer sacrifícios, até mesmo de seus próprios filhos. Ela se prostituiu com os vizinhos, com o Egito, com a Assíria, com a Babilônia, não por necessidade, mas por escolha. Foi além das nações pagãs, corrompeu-se mais do que elas, e ao contrário de uma prostituta comum, nem cobrava por isso.
Pelo contrário, pagava para ser usada. Mas Deus diz que a sua vergonha será exposta. As nações com quem se deitou serão também os instrumentos do castigo. A cidade seria deixada nua, julgada e destruída. Mesmo assim, Deus declara algo surpreendente no fim. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ele traria restauração, não por causa do mérito do povo, mas por causa do seu amor e fidelidade. E quando isso acontecer, Jerusalém não terá mais orgulho nem desculpas, apenas vergonha, arrependimento e memória da graça. Depois de expor a infidelidade de Jerusalém com uma metáfora de aliança quebrada, Deus agora conta uma parábola, mais uma vez usando símbolos para revelar a realidade espiritual e política do povo. Ele fala de duas grandes águias. A primeira águia, poderosa e majestosa, vem ao Líbano e arranca o topo de um cedro, símbolo do rei de Judá, e o leva para uma terra estrangeira. Essa águia representa Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou o rei Joaquim e parte do povo para o exílio, e colocou Zedequias como rei vassalo em Jerusalém. A águia planta uma muda, uma videira, num terreno fértil, esperando que ela cresça e se mantenha fiel, sob sua proteção. Mas em vez disso, a videira se inclina para outra águia, buscando auxílio e crescimento em outra direção. Essa segunda águia representa o Egito. Jerusalém, na figura dessa videira, quebrou a aliança com a Babilônia e buscou apoio egípcio para se rebelar. Deus pergunta: essa videira prosperará? Não será arrancada pelas raízes? Não terá sequer força para florescer? A resposta é clara: será arrancada e secará. Zedequias não escapará do castigo por ter quebrado a aliança, não apenas com Babilônia, mas com o próprio Deus, que havia permitido aquilo como disciplina. Mas, como nos capítulos anteriores, a mensagem não termina no juízo. Deus promete plantar um novo renovo no alto de um grande monte. Ele tomará um ramo do alto do cedro e o plantará com cuidado. Esse renovo crescerá e se tornará uma árvore frondosa, onde as aves farão ninho. É uma promessa do Messias, um novo rei da linhagem de Davi, plantado por Deus, que trará justiça, segurança e restauração. Após mostrar que os reis de Judá quebraram alianças e buscaram salvação por meios humanos, Deus agora se volta para uma questão profunda e pessoal. Quem é realmente responsável pelo castigo que vem sobre o povo? Muitos estavam dizendo um provérbio popular: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, o povo se via como vítima, sofrendo por pecados que outros cometeram. Mas Deus corrige isso com firmeza. Esse provérbio não será mais usado em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. Deus então apresenta uma série de exemplos para deixar claro que cada um será julgado por sua própria conduta. Se um homem é justo, pratica o que é reto, evita a idolatria, ajuda o pobre e vive com integridade, ele viverá. Mas se esse homem justo tiver um filho violento, idólatra e injusto, então o filho morrerá por seus próprios pecados. E se esse filho perverso tiver um filho que rejeita os caminhos do pai e vive corretamente, então esse neto viverá. Deus está ensinando que a justiça não é herdada e o pecado também não. Cada pessoa responde individualmente diante de Deus. O povo reclamava que os caminhos do Senhor não eram justos, mas Deus devolve a acusação: não são os vossos caminhos que são injustos? E ainda assim, o Senhor oferece esperança verdadeira. Se o perverso se converter de todos os seus pecados, viverá. Todas as transgressões serão esquecidas. Mas se o justo se desviar e fizer o mal, morrerá. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele conclama ao povo: convertei-vos e vivei.
Depois de declarar que cada um será julgado por seus próprios caminhos, Deus agora leva Ezequiel a entoar um lamento. Não um simples discurso, mas um cântico fúnebre pelos líderes da nação, os príncipes de Israel. Ele começa com uma figura, uma leoa poderosa que cria seus filhotes. Um deles cresce, se torna um leão forte, aprende a caçar, mas as nações o ouvem rugir, o caçam, prendem com correntes e o levam para o Egito. Esse é Jeoacás, rei de Judá, que reinou pouco tempo e foi levado cativo pelos egípcios. A leoa cria outro filhote. Ele também cresce e se torna feroz, arrasando cidades. Mas os povos se unem contra ele, o cercam, o lançam em uma cova e o levam cativo para a Babilônia, para que sua voz nunca mais seja ouvida em Israel. Esse é Joaquim, ou possivelmente Zedequias, outro rei infiel. Em seguida, a imagem muda. Israel agora é como uma videira plantada junto às águas, forte, frutífera, cheia de vigor. Mas por causa da sua infidelidade, foi arrancada com fúria, lançada no chão, e o vento do deserto secou seu fruto. Agora está queimada, sem força e sem futuro. É um retrato da queda da casa real de Davi, da monarquia de Judá. E o lamento termina. Este é um cântico de lamento, e será um lamento. Após o lamento pelos reis infiéis, agora alguns anciãos de Israel procuram Ezequiel para consultar o Senhor. Mas Deus recusa. Vive eu, que não serei consultado por vós. Em vez de resposta, Deus dá uma revisão da história, uma linha do tempo da rebelião constante de Israel, desde o Egito até aquele exato momento. Deus lembra que no Egito ele escolheu Israel, fez promessas, mandou que abandonassem os ídolos, mas eles não obedeceram. Ainda assim, por causa do seu nome, não os destruiu. No deserto, deu leis e o sábado como sinal de aliança. Mas o povo voltou a se rebelar. Deus considerou destruí-los ali mesmo, mas teve misericórdia. Mesmo os filhos daquela geração, ao entrarem em Canaã, seguiram os mesmos caminhos: idolatria, injustiça, infidelidade. E Deus, mais uma vez, teve paciência. Agora, essas mesmas práticas estavam sendo repetidas, e os anciãos vinham pedir conselhos como se nada estivesse errado. Deus declara: como vossos pais me provocaram, também vós me provocais. Mas o capítulo não termina apenas com juízo. Deus diz que reunirá o povo espalhado, os trará de volta com mão forte, os levará ao deserto das nações, e ali os purificará. Muitos serão julgados no caminho, mas um povo novo será formado, um povo obediente que não repetirá os pecados do passado. Ao fim, Deus promete: ali, sobre o meu santo monte em Israel, eu vos aceitarei. E quando isso acontecer, o povo se lembrará de todos os seus caminhos perversos e se envergonhará. Depois de recordar a longa história de rebeldia de Israel e prometer julgamento e purificação, agora Deus mostra que o tempo da paciência acabou. A espada está desembainhada. O Senhor manda Ezequiel anunciar que uma espada afiada e polida está pronta para ferir, não simbolicamente, mas de verdade. Ela vem para cortar tanto o justo quanto o perverso. Vem do sul ao norte e ninguém escapará. Ezequiel deve lamentar em voz alta, como quem chora de dor, pois a espada virá sobre todo o povo e causará medo, angústia e destruição. Deus diz: minha espada foi afiada para executar o juízo e não voltará à bainha até cumprir seu propósito. Essa espada representa o exército da Babilônia que se aproximava de Jerusalém para destruir. O profeta também vê o rei da Babilônia parado diante de dois caminhos, um que leva a Rabá, cidade dos Amonitas, e outro a Jerusalém. Ele consulta seus presságios, flechas, ídolos, fígado de animais, e escolhe atacar Jerusalém. Zedequias, o rei de Judá, achava que isso era engano, mas Deus diz:
Este será o fim do teu reinado profano. E então vem uma das declarações mais marcantes do livro. Tira o turbante, remove a coroa, tudo será restaurado, mas não agora, até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele darei. É uma profecia do Messias, aquele que um dia reinará com justiça, diferente de todos os reis anteriores. Por fim, Deus anuncia que os filhos de Amon, que zombavam de Judá, também seriam julgados. A espada não pouparia ninguém. A espada de Deus já está a caminho. E agora ele revela por que Jerusalém será atingida com tanta severidade. Deus chama a cidade de a cidade sanguinária, porque nela a violência, a injustiça e a idolatria se tornaram rotina. Jerusalém derramou sangue, adorou ídolos, desonrou pai e mãe, oprimiu o estrangeiro, maltratou órfãos e viúvas. O sagrado foi desprezado. O sábado foi profanado. Líderes exploravam o povo. Profetas diziam mentiras em nome de Deus. Sacerdotes violavam a lei e faziam pouca diferença entre o santo e o profano. Até os príncipes eram como lobos que despedaçavam vidas por ganância. E o povo amava isso tudo. A corrupção era geral. Deus então procura alguém que se colocasse na brecha. Alguém que intercedesse, que defendesse a justiça, que se levantasse por Jerusalém. Mas não achou ninguém. Então ele diz: derramarei sobre eles a minha indignação. O castigo não será arbitrário. Será a resposta ao acúmulo de pecados, à ausência de arrependimento e à falência moral completa. Depois de revelar a corrupção de Jerusalém como a cidade do sangue, Deus agora compara o pecado da nação à história de duas irmãs, Oholá e Oholibá, uma figura forte e dolorosa, cheia de simbolismo. Oholá representa Samaria, capital do Reino do Norte, Israel. Oholibá representa Jerusalém, capital de Judá, o Reino do Sul. Ambas foram escolhidas por Deus, mas desde cedo se prostituíram espiritualmente, buscando alianças e adotando os costumes das nações pagãs, especialmente da Assíria e depois da Babilônia. Oholá, Samaria, se entregou à idolatria e foi punida, caiu pelas mãos da Assíria. Mas em vez de aprender com isso, Oholibá, Jerusalém, foi ainda mais longe. Desejou os babilônios, buscou seus pactos, imitou sua adoração e se esqueceu completamente do Senhor. Deus declara que o mesmo castigo cairia sobre Jerusalém. Ela beberia o mesmo cálice da ira que sua irmã já havia bebido. Seria exposta, humilhada e destruída. A linguagem usada por Deus é dura, como de um marido traído que revela a extensão da infidelidade de sua esposa. Mas ele não fala movido por ciúme humano, fala como um Deus santo, que viu seu povo quebrar a aliança repetidamente, mesmo depois de todos os avisos. Vocês esqueceram de mim e me viraram as costas. E assim, o juízo viria das próprias nações que Jerusalém tentou seduzir, o povo seria entregue ao que escolheu, e colheria vergonha, dor e destruição. No mesmo dia em que o cerco de Jerusalém começa, Deus fala com Ezequiel e diz: marca este dia. Era o início do fim. A cidade começava a colher tudo o que havia semeado. Deus manda o profeta contar uma parábola. Jerusalém é como uma panela no fogo. Dentro dela estão os pedaços escolhidos de carne, os habitantes da cidade. A panela simboliza o lugar onde o pecado foi cozinhando por anos. E agora tudo ferve, tudo se queima. A sujeira do pecado está grudada, impossível de limpar. Mesmo que a água seque, o fogo continua, até consumir tudo. A panela será colocada vazia sobre o fogo, até o metal brilhar e a corrupção queimar. Jerusalém não será poupada. Mas o capítulo traz um choque ainda maior. Deus avisa Ezequiel que sua esposa, o prazer dos seus olhos, morreria. E ele não deveria lamentar em público, nem chorar, nem fazer luto tradicional.
Esse ato seria um sinal para o povo. Assim como Ezequiel perderia o que amava sem tempo para prantear, Jerusalém também perderia seu maior tesouro, o templo, e ficaria em silêncio, sem consolo. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Jerusalém estava sendo julgada, a panela já fervia e a cidade sofria. Mas Deus mostra a Ezequiel que o juízo não cairia só sobre Judá. Agora, ele volta seus olhos para as nações vizinhas, aquelas que zombaram, se alegraram ou se aproveitaram da queda de Israel. Amon foi o primeiro. Quando Jerusalém caiu, os amonitas riram e disseram, bem feito, mas Deus responde, por isso, vou entregá-los ao poder dos povos do Oriente. Eles ocupariam suas terras e Amon deixaria de existir como nação. Depois, Moabe, que dizia que Judá não era melhor do que as outras nações, também seria entregue aos povos do deserto. A arrogância deles seria abatida. Edom, por ter se vingado de Judá com crueldade, sentiria a própria vingança do Senhor. Deus mesmo se encarregaria de retribuir. E Filístia, inimiga histórica de Israel, que atacou com desprezo e desprezo de alma, também seria julgada com mão pesada. Deus diz, executarei neles grandes vinganças com furiosas repreensões. Após anunciar o juízo sobre Amon, Moabe, Edom e Filístia, agora Deus volta. Sua palavra contra Tiro, uma poderosa cidade portuária, rica e influente. Tiro viu a queda de Jerusalém e disse, com satisfação, ela caiu, agora eu me beneficiarei. Suas portas se abriram para mim. Mas Deus responde, porque te alegraste com a queda do meu povo, eu estou contra ti. O Senhor anuncia que Tiro seria cercada por muitas nações, como ondas sucessivas do mar. Deus diz que enviará Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir seus muros, derrubar suas torres e arrastar o entulho da cidade para dentro do mar. Tiro seria reduzida a uma rocha nua, lugar apenas para espalhar redes de pesca. Uma cidade antes cheia de comércio, poder e beleza, se tornaria ruína eterna. Os povos vizinhos, ao ouvirem sobre sua queda, ficariam em choque. Príncipes das ilhas tremeriam. Uma cidade tão segura, tão invejada, seria varrida da história. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, falei. Quem se alegra com a dor do outro ou busca ganho na destruição alheia, não permanece firme diante do Deus justo. Tiro caiu não apenas pela sua arrogância, mas por se levantar contra o propósito de Deus. Depois de anunciar a destruição de Tiro, Deus agora manda Ezequiel lamentar por ela. Não porque a cidade fosse justa, mas porque sua queda seria grande, inesperada e sentida por muitos. Tiro é comparada a um navio magnífico, feito com os melhores materiais, enfeitado com tecidos finos, cheio de riquezas. Ela navegava pelos mares como símbolo de comércio e beleza. Todas as nações vinham negociar com Tiro. Ouro, prata, cavalos, marfim, tecidos, especiarias, armas. Era o centro econômico do mundo antigo. Mas então, como um navio atingido por tempestade, Tiro afunda. A cidade que dominava os mares, agora desaparece nas águas. Todos os mercadores, marinheiros e reis do mar gritam e choram ao ver sua destruição. Agora estás quebrada pelos mares, em águas profundas. A tua riqueza e todo o teu povo foram ao fundo. A mensagem é clara. Nenhuma glória humana dura para sempre. Nem poder, nem beleza, nem riqueza podem se manter de pé quando Deus decide julgar. Tiro se achava invencível, mas foi tragada como um navio orgulhoso que afunda diante da tempestade. O mundo chora sua queda, mas o céu confirma. O juízo foi justo. Depois de lamentar a queda de Tiro como um navio que afunda, agora Deus fala diretamente ao príncipe da cidade. O líder que, em seu orgulho, pensava ser invencível. Deus diz, o teu coração se exaltou e disseste, eu sou Deus, e me assento no trono de Deus.
Mas esse homem era apenas um mortal, ainda que muito sábio e poderoso. Ele se enriqueceu com comércio, acumulou ouro, prata e fama, e isso o corrompeu. Por isso, Deus declara: trarei estrangeiros contra ti. Tu morrerás como qualquer homem, e saberás que não és Deus coisa nenhuma. Então, o texto muda de tom e revela algo mais profundo. A próxima parte parece ultrapassar o rei humano e descrever uma figura espiritual maior por trás dele. Deus fala de um ser que esteve no Éden, perfeito em beleza, cheio de pedras preciosas, ungido como querubim protetor, até que se achou iniquidade em seu coração por causa do orgulho e da corrupção. Essa descrição tem sido entendida por muitos estudiosos como uma alusão simbólica a Satanás, o espírito de orgulho que inspirava o rei de Tiro. Assim como esse rei se exaltou, também aquele que caiu do céu se exaltou, e ambos seriam lançados por terra. A mensagem volta então à cidade. Tiro seria destruída e nunca mais causaria espanto no mundo. Por fim, Deus anuncia também o juízo sobre Sidom, cidade vizinha, por sua hostilidade contra o povo de Deus. Mas termina com uma promessa: então a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. Tiro caiu por causa do orgulho. Seu rei se achava divino, mas foi reduzido a poeira. E por trás dele, Deus expôs o espírito rebelde que sempre quis usurpar sua glória. Deus resiste aos soberbos e exalta somente a si. Depois de julgar Tiro e Sidom por sua arrogância, Deus agora volta sua palavra contra o Egito. Mais uma nação que confiava em sua força e desprezava o Senhor. Deus manda Ezequiel profetizar contra Faraó, rei do Egito, chamando-o de grande monstro que se deita no meio do Nilo e diz: meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Esse orgulho, pensar que controla a criação e o poder, é o mesmo erro de Tiro. Mas Deus diz que prenderá o monstro com anzóis, o tirará das águas e deixará sua carne espalhada no deserto, uma imagem forte para representar a queda humilhante de Faraó e de sua nação. O Egito, que se gabava de ser um apoio para outras nações, é comparado a uma cana quebrada. Quando alguém se apoia nela, se machuca. Deus lembra que Judá confiou no Egito em vez de confiar em Deus e foi traído. Por isso, o Senhor anuncia que o Egito seria devastado e ficaria desolado por 40 anos. O povo seria espalhado e a terra ficaria vazia como nunca antes. Depois disso, Deus traria os egípcios de volta, mas nunca mais seriam uma grande nação. Por fim, Deus dá uma palavra sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele havia cumprido o juízo contra Tiro, mas não recebeu recompensa por isso. Então, Deus diz que lhe dará o Egito como pagamento. Ele tomaria suas riquezas como salário de guerra. E termina com uma promessa de esperança. Naquele dia, farei crescer o poder da casa de Israel e abrirei a tua boca no meio deles. Assim como Tiro e Sidom, o Egito cairia por confiar em si mesmo. Nenhum império é grande demais para Deus. Mas no fim, ele ainda se lembra de seu povo e promete restauração. Após anunciar que Nabucodonosor receberia o Egito como recompensa, agora Deus declara que o dia do juízo chegou, não apenas para o Egito, mas também para seus aliados. Ai do dia, porque está perto o dia do Senhor. Esse dia seria um tempo de trevas, espada e angústia. O braço forte do Egito cairia, seus aliados seriam destruídos e toda a região, desde Mênfis até as cidades do Delta e do Alto Egito, ficaria em ruínas. As nações que confiavam no Egito, como Cuxi, Etiópia, Puti, Lude e outros aliados, também seriam atingidas. A confiança na força militar egípcia seria quebrada diante da Babilônia. Deus diz que os ídolos do Egito seriam destruídos e o coração dos egípcios desfaleceria. Haveria medo, confusão e exílio.
As cidades seriam queimadas, os jovens morreriam à espada e as mulheres seriam levadas cativas. Eu destruirei o orgulho do Egito. E Deus repete: entregar o Egito a Nabucodonosor é juízo justo. O braço de Faraó seria quebrado e não se curaria mais, mas o braço do rei da Babilônia seria fortalecido para cumprir esse juízo. Assim como Tiro e Jerusalém, o Egito cairia. O orgulho, os exércitos e os ídolos seriam todos abatidos. E quando isso acontecesse, as nações saberiam que o Senhor é Deus. Não o Nilo, não o Faraó, não a força humana. Após declarar que o Egito cairia junto com seus aliados, Deus agora dá a Faraó uma lição de comparação. Ele o convida a refletir sobre outro império poderoso que caiu, a Assíria. Deus compara a Assíria a um cedro majestoso no Líbano, alto, belo, com ramos que alcançavam o céu, admirado por todas as nações. Seus galhos ofereciam abrigo, sua grandeza era incomparável, mas por causa do orgulho, Deus o derrubou. Porque se exaltou em sua altura, eu o entreguei nas mãos do mais poderoso das nações. O grande cedro foi cortado, caiu com estrondo. As nações tremeram. Os povos que antes buscavam sombra sob sua copa, agora ficaram expostos e dispersos. E então Deus se dirige a Faraó: com quem és tu comparável em glória? Olha o que aconteceu com a Assíria. Se até o maior dos cedros caiu, como o Egito escaparia? O capítulo termina com a imagem do cedro morto sendo levado para as profundezas da terra, para o reino dos mortos, onde repousam as outras nações derrotadas. O recado é direto: o orgulho precede a queda. Se a poderosa Assíria caiu por se exaltar, Faraó também cairá. O Egito não era exceção, era apenas mais uma árvore alta que Deus derrubaria. Depois de comparar o Egito a uma árvore orgulhosa, prestes a cair como a Síria, agora Deus manda Ezequiel entregar um cântico de lamentação por Faraó, como se cantasse no funeral de uma grande fera derrotada. Deus descreve Faraó como um monstro do mar, agitando as águas com sua força, mas sua hora chegou. Deus diz que o lançará por terra e as nações o contemplarão abatido. Cobrir-te-ei com o véu das nuvens, e as estrelas se escurecerão. A queda do Egito será tão impactante que será como um eclipse no céu, um dia escuro para as nações. Os povos se abalarão, os reis tremerão ao ouvirem da sua destruição. Depois disso, a imagem muda. Faraó é descrito descendo ao mundo dos mortos, como outros poderosos que caíram antes: Assíria, Elão, Meseque, Tubal, Edom. Todos jazem na morte, junto com seus exércitos, com espadas junto aos ossos. A quem ultrapassaste em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. A mensagem é clara: ninguém, por mais poderoso que pareça, escapa do juízo de Deus. No fim, todos os impérios arrogantes descem ao mesmo lugar: o pó. O Egito, como todos os outros, cairia. Sua beleza, fama e poder não o salvariam da morte nem do juízo. Deus faz com que as nações temam e reconheçam: Ele é o Senhor sobre vivos e mortos. Depois dos lamentos pelos impérios caídos, Deus agora volta a falar com Ezequiel sobre o papel do profeta diante do povo. Ele relembra sua missão: eu te coloquei como atalaia. O atalaia é o vigia de uma cidade. Ele vê o perigo de longe e avisa. Se ele ficar em silêncio, o sangue será cobrado dele. Mas se ele avisar, mesmo que ninguém escute, estará livre da culpa. Assim é o papel de Ezequiel: anunciar o juízo, mesmo quando o povo não quer ouvir. Nesse momento, uma nova fase começa. Um fugitivo chega da terra de Judá com uma notícia: a cidade caiu. Jerusalém finalmente foi tomada pelos babilônios, exatamente como Deus havia avisado. E naquele mesmo dia, a boca de Ezequiel, que estava calada por ordem de Deus, é aberta. Agora ele pode falar livremente ao povo. O juízo se cumpriu
e o exílio é real. Mas o povo que ficou na terra ainda se iludia. Eles diziam: Abraão era um só e herdou a terra. Nós somos muitos, ela é nossa. Deus responde: não herdarão nada vivendo em pecado. Comer sangue, adorar ídolos, fazer injustiça, tudo isso cortava qualquer direito. E Deus confronta algo mais. Os exilados ouviam Ezequiel como se ele fosse um cantor talentoso, bonito de ouvir, mas sem aplicar a mensagem no coração. Eles ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Mas agora, diz o Senhor, tudo o que foi profetizado está acontecendo diante dos olhos deles. E quando tudo se cumprir, saberão que um profeta esteve no meio deles. Jerusalém caiu. A mensagem de Deus era verdadeira. Ezequiel não era apenas voz, era vigia de uma geração que preferiu ouvir sem obedecer. Agora, já não há mais o que negar. Após a queda de Jerusalém e o fim da ilusão do povo, Deus agora se volta contra os líderes espirituais de Israel, os que deveriam ter guiado o povo, mas só pensaram em si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Esses líderes não cuidaram das ovelhas, não fortaleceram as fracas, não curaram as feridas, não buscaram as perdidas. Pelo contrário, exploraram, dominaram com dureza e deixaram o rebanho disperso. Por isso Deus diz: eu mesmo cuidarei do meu rebanho. Ele promete tirar o rebanho das mãos dos falsos pastores e assumir pessoalmente o cuidado. Irá atrás das ovelhas perdidas, trará de volta as que se desviaram, tratará as feridas e as fará repousar com segurança. E não só isso. Deus também julgará entre ovelhas e ovelhas, entre as gordas e as magras. Ou seja, até mesmo dentro do povo havia opressão, e ele corrigiria isso. Ninguém mais empurraria nem atropelaria os fracos. Então, ele anuncia uma promessa profética: levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Aqui, Davi aponta para o Messias, o rei pastor ideal que guiaria o povo com justiça e fidelidade. Sob esse pastor haveria paz, bênção e uma aliança de segurança eterna. O rebanho havia sido maltratado e espalhado, mas Deus não os havia esquecido. Agora, ele mesmo se levantaria como pastor e enviaria um rei fiel, um novo Davi, para cuidar do seu povo como nenhum líder humano jamais fez. Depois de prometer que cuidaria pessoalmente de seu povo e enviaria um pastor fiel, Deus agora volta-se contra Seir, a terra de Edom, nação vizinha e inimiga antiga de Israel. Edom havia se alegrado com a queda de Judá e aproveitado o momento de fraqueza para atacar e tomar terras. Mas Deus viu tudo, porque guardaste inimizade perpétua e derramaste sangue. Eu estou contra ti. Deus promete que o Monte Seir, símbolo da nação, ficará desolado. Suas cidades serão destruídas, seus montes cobertos de mortos, e ninguém passará por ali. Edom dizia: as duas nações, Judá e Israel, serão minhas. Mas Deus responde: embora eu estivesse julgando Israel, tu te enchesse de desprezo e violência. O Senhor deixa claro: quem se alegra com a dor do povo de Deus será julgado também. Edom não ficaria impune por sua arrogância e crueldade. E saberás que eu sou o Senhor, e que ouvi todas as tuas palavras de desprezo. Edom representa todos os que se levantam contra o povo ferido, tentando se exaltar às custas da dor alheia. Mas Deus não se cala diante da injustiça. Ele não esquece e julga com justiça. Após julgar Edom por atacar e humilhar Israel, Deus agora se volta aos montes de Israel, os mesmos que foram devastados e zombados pelos inimigos. E agora, em vez de juízo, ele anuncia restauração. Montes de Israel, produzireis ramos e dareis fruto para o meu povo, porque eles estão para voltar.
Deus promete que reconstruirá cidades, repovoará a terra, abençoará os campos e trará vida novamente. Onde havia ruína, haverá fartura. Os inimigos que zombaram verão a transformação. Mas Deus deixa claro, não é por causa de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas por amor do meu santo nome. O povo havia profanado o nome de Deus entre as nações, mas agora ele agiria por causa da sua própria fidelidade. E essa restauração não seria só física, seria espiritual. Darei a vocês um novo coração e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Deus também promete colocar seu espírito dentro do povo para que andem em seus caminhos. Eles se lembrarão de seus pecados e se envergonharão, mas viverão renovados. No fim, ele reafirma: as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu restaurar Israel diante de seus olhos. Deus não apenas perdoa, ele transforma. Depois da disciplina, vem o renovo. Um novo povo, com um novo coração, vivendo sob o cuidado de um Deus que cumpre suas promessas. Depois de prometer um novo coração e restaurar a terra de Israel, Deus leva Ezequiel a uma visão marcante. Um vale cheio de ossos secos. Era uma paisagem de morte total, sem vida, sem esperança. Deus pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus manda que ele profetize aos ossos, e enquanto fala, os ossos se juntam, nervos e carne crescem, e a pele os cobre, mas ainda não há fôlego de vida. Deus então manda que Ezequiel profetize ao Espírito, e o sopro vem, entra neles, e eles se levantam, um exército numeroso. Essa visão representa o povo de Israel que dizia: nossos ossos se secaram, nossa esperança acabou. Mas Deus responde: abrirei os vossos sepulcros e vos trarei de volta à terra de Israel. O povo que parecia morto viveria de novo. Deus daria o Espírito e a promessa da terra restaurada. Depois disso, Deus dá outro sinal. Ezequiel deve pegar 2 pedaços de madeira, um com o nome de Judá e outro de Efraim, Israel, e uni-los na mão. Isso simboliza que os 2 reinos, que haviam se dividido no passado, seriam reunidos em um só povo, com um só rei. E esse rei seria meu servo Davi, apontando novamente para o Messias, que reinaria para sempre. Sob ele, o povo viveria em paz, com um coração novo, numa aliança eterna. O meu santuário estará no meio deles para sempre. O povo estava morto em esperança, dividido e espalhado. Mas Deus sopra vida, restaura a unidade, dá um novo rei e faz morada no meio deles. Ele é o Deus que ressuscita o que parecia perdido. Após a promessa de vida, unidade e paz para Israel, Deus mostra a Ezequiel que mesmo um povo restaurado enfrentará oposição. Agora, ele revela uma profecia sobre Gog, líder de uma terra distante chamada Magog, no extremo norte. Gog lidera uma coalizão de nações poderosas: Persa, Cuxe, Etiópia, Pute, Líbia, Gomer e Togarma, e prepara um enorme exército para invadir Israel. Eles virão como uma nuvem cobrindo a terra, quando o povo estiver em paz, vivendo seguro, sem muros nem medo. Mas Deus deixa claro, ele é quem está conduzindo esse cenário. Gog pensa que vem por vontade própria, mas é o próprio Deus quem o traz, para mostrar sua santidade e poder. Naquele dia haverá um grande tremor na terra. Montes tremerão, os peixes, aves e feras sentirão o abalo. E haverá confusão entre os exércitos inimigos, eles se atacarão entre si. Deus enviará pragas, chuva, pedras de granizo, fogo e enxofre sobre Gog e suas tropas. Tudo isso para que as nações reconheçam quem é o Senhor. Assim me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Mesmo depois da restauração, o mal se levanta. Mas o povo de Deus não lutará sozinho.
Deus usa o ataque para mostrar que Ele é o defensor final de seu povo restaurado. O mundo todo verá: o Senhor está com Israel. Depois de anunciar que Gog atacaria Israel no tempo da paz, agora Deus revela o desfecho definitivo dessa batalha. Gog será completamente derrotado, não pelo poder de Israel, mas pela intervenção direta de Deus. Deus diz: eu te trarei, ó Gog, e te farei cair sobre os montes de Israel. As tropas de Gog cairão no campo, nos montes, nos vales. Os corvos, aves de rapina e animais selvagens se alimentarão dos corpos, um grande banquete anunciado pelo próprio Senhor. O povo de Israel levará 7 meses para enterrar os mortos, purificando a terra. E por 7 anos usará as armas do inimigo como lenha. Tamanha será a destruição. Essa vitória será tão clara, tão extraordinária, que todas as nações saberão que foi Deus quem protegeu seu povo. Israel entenderá que foi por causa de seus pecados que foi espalhado entre as nações. Mas agora Deus os reuniu com misericórdia. E então Deus promete: nunca mais esconderei deles o meu rosto. Derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. O inimigo final será vencido, o povo restaurado será protegido, e o mundo inteiro verá que o Senhor é o Deus vivo, fiel e presente no meio do seu povo. Depois da vitória contra Gog e da promessa de que Deus nunca mais esconderia seu rosto, Ezequiel tem uma nova visão. E agora o foco muda. Deus começa a revelar o plano de restauração completa, começando com algo central: um novo templo. A visão acontece no Vizir no 5º ano do exílio, e Ezequiel é levado em espírito a Israel. Ali, ele vê um homem com aparência de bronze, segurando uma régua e uma vara de medir. Esse homem começa a mostrar a Ezequiel as medidas detalhadas de um templo totalmente novo. Ele o conduz passo a passo, medindo portões, muros, câmaras, pátios e corredores. Tudo é descrito com exatidão e simetria, cada parte revelando ordem, santidade e restauração. A estrutura é imensa, imponente e perfeita. Há portões orientados para o leste, norte e sul, pátios internos e externos, salas para sacerdotes e detalhes que mostram que Deus está estabelecendo um lugar santo e separado, digno de sua presença. O templo que Ezequiel vê não é como o antigo destruído pelos babilônios. É maior, mais organizado e completamente consagrado à glória do Senhor. Deus está mostrando que não apenas restaurará o povo, mas também sua habitação entre eles. Depois da guerra, da disciplina e da purificação, Deus começa a construir. E Ele começa com o centro, a casa onde habitará com o seu povo para sempre. Depois de começar a revelar a estrutura do novo templo, agora Ezequiel é conduzido ao lugar mais sagrado, o interior do templo, onde Deus habitará com seu povo. O homem com aparência de bronze continua medindo cada parte: o santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo, o espaço mais íntimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar, símbolo da presença direta de Deus. As paredes são grossas, firmes. Ao redor do templo há salas laterais que mostram a organização do serviço sagrado. A estrutura é cuidadosamente separada entre o que é santo e o que é comum. Nas paredes internas, Ezequiel vê querubins e palmeiras esculpidos. Os querubins com 2 rostos, de homem e de leão. Esses símbolos lembram a glória de Deus e a vida restaurada. As palmeiras apontam para a fertilidade e paz. O altar de madeira é descrito com precisão, feito para sacrifícios a Deus, limpo e simples, sem excessos humanos. E o mais importante, Deus está mostrando que o centro da restauração não é o povo, nem os líderes, mas Ele mesmo. O templo é o sinal de que a presença de Deus voltou. Deus está reconstruindo, e Ele começa pelo centro mais sagrado, o lugar onde habitará com seu povo. Tudo é medido, separado e preparado, porque a glória vai voltar.
Depois de ver o interior sagrado do templo, agora Ezequiel é conduzido para conhecer as salas externas, áreas que fazem parte da estrutura, mas que servem para os serviços do templo e para os sacerdotes. As salas compridas, alinhadas ao norte e ao sul, perto do pátio interno. Essas câmaras eram reservadas aos sacerdotes que se aproximam de Deus para servi-lo. Ali, eles comiam as ofertas santíssimas, guardavam as vestes consagradas e descansavam dos rituais. Esses espaços são importantes porque mostram que há uma distinção clara entre o que é santo e o que é comum. Nada impuro poderia ser levado para dentro. Tudo era feito com ordem, separação e reverência. Depois, o homem mede todo o perímetro do templo, um grande quadrado de 500 canas de comprimento de cada lado. Isso mostrava que o templo estava completamente cercado, protegido e separado para o Senhor. Assim se fazia separação entre o santo e o profano. O templo não é só belo, é santo. Deus está ensinando que seu povo restaurado precisa viver com reverência, com pureza e com uma vida separada para Ele. Depois de ver todo o templo medido e separado como lugar santo, agora Ezequiel testemunha o momento mais esperado. A glória de Deus volta para habitar no meio do seu povo. Vindo do Oriente, o mesmo lado por onde a glória havia partido lá atrás, capítulo 10, Ezequiel vê a glória do Senhor se aproximar como um brilho poderoso, acompanhado do som de muitas águas. A terra inteira resplandece com sua presença. A glória entra pelo portão leste e enche o templo. Ezequiel cai com o rosto em terra, dominado pela reverência. Deus diz: "Este é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre." Mas o Senhor também faz um alerta. Nunca mais seu nome será profanado. Nada de idolatria, nada de alianças impuras. Agora, o templo será verdadeiramente santo. Em seguida, Deus mostra a Ezequiel o altar dos holocaustos e dá instruções para sua consagração. Durante 7 dias, os sacerdotes devem oferecer sacrifícios, seguindo os rituais exatos, para que o altar seja purificado e preparado. Ao final, Deus promete: "No 8º dia, aceitarei as vossas ofertas." A glória de Deus, que havia partido por causa do pecado, agora volta para ficar. O templo está pronto, o altar será purificado, e o Senhor fará morada definitiva com seu povo. Depois que a glória do Senhor enche o templo e o altar é consagrado, agora Deus começa a estabelecer as regras de santidade para quem pode se aproximar dele. Primeiro, Deus diz que o portão leste, por onde a glória entrou, deve permanecer fechado. Ninguém mais passará por ali, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por esse caminho. É um portão selado pela presença de Deus. Depois, Deus repreende os líderes do passado que permitiram estrangeiros incircuncisos, espiritualmente impuros, entrarem no santuário. Isso profanou o templo, e agora isso não será mais tolerado. O Senhor, então, distingue 2 classes de sacerdotes: os levitas, que se desviaram quando Israel caiu na idolatria. Esses ainda poderiam servir no templo, mas não se aproximariam do altar nem das coisas santíssimas. Os filhos de Zadoque, que permaneceram fiéis, esses teriam o privilégio de ministrar diante de Deus, cuidar do altar e entrar no santo lugar. Esses sacerdotes deveriam manter vida exemplar. Vestes puras, cabelos bem cuidados, não beber vinho em serviço e fazer separação entre o santo e o profano. Eles ensinariam o povo a distinguir o que agrada a Deus. E mais, eles não teriam herança de terras, porque sua herança seria o próprio Senhor. Deus seria sua porção. Agora que a glória voltou ao templo, a pureza, a ordem e a reverência são inegociáveis. Deus habita entre o povo, e tudo ao redor precisa refletir essa santidade.
Após estabelecer as regras para o sacerdócio no templo, Deus agora começa a organizar a terra ao redor do santuário, mostrando que tudo, culto, governo e território, deve refletir ordem e santidade. Primeiro, Deus determina que uma porção especial da terra deve ser separada como oferta santa. Essa área será dividida assim: uma faixa central para o templo do Senhor, uma área ao lado para as casas dos sacerdotes, outra área para os levitas que servem no templo. Além disso, será separado um espaço especial para o príncipe, o governante da terra. Ele terá sua herança definida e seu papel será importante: servir com justiça e apoiar o culto a Deus. Deus, então, repreende os antigos líderes que oprimiam o povo com injustiça, balanças desonestas e corrupção. Agora ele exige: basta, ó príncipes de Israel, tirai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Ele manda que se usem medidas exatas e justas, tanto para peso quanto para volume. Isso mostra que santidade não é só no templo, mas também no comércio, na política e na vida cotidiana. Por fim, Deus fala sobre as ofertas regulares que o povo e o príncipe devem trazer como parte do culto restaurado. O príncipe terá papel de destaque nesses sacrifícios, não por poder, mas como líder a serviço de Deus e do povo. A presença de Deus voltou. Agora, até a terra e o governo precisam ser purificados. Justiça, reverência e verdade devem marcar a vida de quem vive no território do Deus Santo. Depois de organizar a terra, os líderes e as ofertas, Deus agora instrui sobre como será a adoração regular no templo restaurado. Tudo deve ser feito com reverência, ordem e fidelidade. O foco recai novamente sobre o príncipe, que tem papel importante no culto. Nos dias de sábado e nas festas, ele deve entrar pelo portão leste, aquele que permanece fechado para o povo, e ali adorar ao Senhor. Ele não entra no santuário, mas fica à entrada, como servo que lidera o povo com respeito. Durante esses momentos, ofertas de animais e cereais são apresentadas com medidas específicas. Deus detalha o que deve ser oferecido, em que dias e como, mostrando que adorar não é agir por impulso, mas com disciplina e entrega. O povo também participa. Nas festas e sábados, eles devem adorar à entrada do mesmo portão, juntos com o príncipe. Isso mostra a unidade entre o líder e o povo diante de Deus. Além disso, Deus dá regras sobre as propriedades do príncipe. Se ele quiser presentear alguém, deve fazê-lo com sabedoria. E a herança sempre volta à família original no ano do jubileu. Isso evita abusos de poder e protege as famílias. Ao final, Ezequiel é levado a ver os locais de preparo dos sacrifícios e alimentos sagrados, mostrando que até os bastidores da adoração devem ser tratados com santidade. Deus não está apenas restaurando o culto, mas ensinando o coração do povo a adorá-lo com ordem, humildade e justiça. Adorar ao Senhor exige respeito, comunhão e um espírito sincero. Depois de revelar os detalhes do templo, do culto e das ofertas, agora Ezequiel é levado a ver algo extraordinário: um rio fluindo do próprio templo. A água começa a sair de debaixo da porta do santuário ao lado leste. No início, é apenas um filete, mas à medida que Ezequiel caminha, guiado pelo homem da visão, o rio vai crescendo, até que se torna fundo demais para atravessar a pé. Esse rio é sinal da vida que sai da presença de Deus. Ele corre pelo deserto e chega até o Mar Morto, e onde ele passa, as águas se tornam saudáveis. Peixes aparecem, árvores frutíferas crescem nas margens. As folhas curam, os frutos alimentam, a vida brota em todo lugar. Tudo o que o rio toca, vive. Mas há uma exceção. Os pântanos e charcos, que se recusam a ser tocados pelas águas do rio, permanecem salgados e estéreis. Uma imagem clara: quem se abre para Deus, floresce. Quem resiste,
seca. Depois disso, Deus começa a mostrar como a terra de Israel será repartida entre as tribos. As fronteiras são redesenhadas, mas com justiça, incluindo até os estrangeiros que vivem entre o povo, mostrando que a restauração também é inclusão. Do templo onde Deus habita, brota um rio que transforma o deserto em jardim. A presença do Senhor não apenas restaura a adoração, ela renova a criação, cura e dá vida onde havia morte. Após ver o rio que traz vida fluindo do templo, agora Ezequiel recebe a visão final, a distribuição completa da terra restaurada entre as 12 tribos de Israel. A terra é dividida em faixas paralelas, de norte a sul, com justiça e equilíbrio, sem rivalidades, sem privilégios injustos. Cada tribo recebe sua porção. Até as tribos antes afastadas, como Dan, estão incluídas. Deus mostra que ninguém ficará de fora da promessa. No centro da terra fica a porção sagrada, reservada para o templo, os sacerdotes, os levitas e a cidade. Essa cidade especial tem 12 portas, uma para cada tribo, simbolizando a unidade do povo restaurado. Mas o detalhe mais marcante está no nome que Deus dá à cidade. O Senhor está ali. Esse é o ponto final da visão e o clímax de toda a mensagem de Ezequiel. Deus voltou. Depois de tanto juízo, exílio e restauração, ele habita novamente com seu povo. O exílio acabou. Deus está em casa. E assim termina o livro do profeta Ezequiel. Se você chegou até aqui, você não apenas assistiu um estudo, você atravessou uma tempestade. Você caminhou por entre visões que poucos ousam encarar, ouviu palavras cortantes como espada e permaneceu até ver a glória de Deus voltar. Foram 48 capítulos que começaram no exílio, à beira de um rio estranho, em terra estrangeira, e terminaram com uma cidade nova, com um novo nome. O Senhor está ali. Ezequiel não é um livro fácil, não é doce, mas é verdadeiro. Ele nos mostra que Deus é santo demais para ignorar o pecado e fiel demais para abandonar seu povo. Aqui aprendemos que até quem foi levado para longe ainda pode ouvir a voz de Deus. E que a disciplina não é o fim da história, é o caminho para a restauração. Agora, se você realmente chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer algo importante. Comenta aqui embaixo. Não só por engajamento, mas como um selo da sua jornada. Escreve assim: eu cheguei ao fim do livro de Ezequiel, e agora eu sei que a glória de Deus pode voltar. Esse comentário não é só uma frase, é uma marca de quem não desistiu no meio do vale, de quem ouviu o som das águas fluindo do templo, de quem crê que Deus ainda está escrevendo a história. E se quiser, vá além. Qual capítulo mais te sacudiu por dentro? Em qual momento você sentiu Deus falando com você? Qual promessa reacendeu sua esperança? Responde aqui, porque quando você comenta, você testifica. E quem testifica, permite que outros também tenham fé para continuar. O livro de Ezequiel não foi feito para entreter, foi feito para transformar. E se ele te tocou de alguma forma, deixa isso registrado, porque reis caem, cidades ruem, mas a palavra do Senhor permanece. E onde ela é levada a sério, a glória volta. Então, se essa palavra te confrontou, te limpou, te reacendeu, comenta, compartilha e carrega isso com você. E eu oro para que, assim como aquele rio que fluía do templo, essa palavra também flua dentro de você. Venha para Jesus, se arrependa de seus pecados, declare Jesus como seu Senhor e Salvador, pois Ele morreu para nos dar vida, para nos conceder a graça da salvação. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Ele permitir.